gente começa o Rio Grande em Movimento falando de economia, porque começa hoje a declaração do Imposto de Renda 2019 e é preciso se organizar. O prazo final de entrega é no dia 30 de abril. Neste ano, a Receita Federal espera receber mais de 30 milhões de declarações dentro do prazo legal. O contribuinte que não fizer a declaração ou entregar fora do prazo terá que pagar uma multa de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo corresponde a 20% do imposto devido. Para os contribuintes que não caírem na malha fina, as restituições começam a ser pagas em junho e seguem até dezembro. O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda Ano Base 2018 começou nesta quinta-feira e vai até o dia 30 de abril. E agora atenção, estudantes. Os candidatos que não foram selecionados na primeira e na segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, têm até amanhã para manifestar interesse em participar da lista de espera. Ex-alunos que fizeram ensino médio em escola pública, bolsistas em colégios particulares, pessoas com deficiência e professores da rede pública podem participar do ProUni. O programa Universidade para Todos oferece bolsas de estudo parciais e integrais que cobrem 50% e 100% da mensalidade de universidades privadas. Todos devem comprovar renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio para concorrer a uma bolsa integral ou de até 3 salários mínimos para a bolsa parcial, exceto os docentes. A relação dos candidatos aprovados na lista de espera será divulgada pelas próprias instituições de ensino no dia 11 de março. Nos dias 12 e 13, os pré-selecionados nessa etapa devem comparecer à universidade, onde vão comprovar as informações pessoais. E agora a gente muda de assunto porque 3 pessoas morreram em um tiroteio nesta quarta-feira no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar, o grupo estava na rua Souza Melo quando foi atingido pelos criminosos que efetuaram diversos tiros de dentro de um carro branco. Uma pessoa que não teria relação com o grupo foi atingida acidentalmente e hospitalizada. A Brigada Militar acredita que o crime tenha relação com o tráfico de drogas. E um homem de 24 anos foi preso no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre. Ele manteve a ex-namorada e os 2 filhos do casal em cárcere privado. A jovem de 18 anos e as 2 crianças foram resgatadas pela Polícia Civil. O homem foi preso em flagrante por cárcere privado e lesão corporal. Ele praticou esses delitos porque ele é inconformado com o fim do relacionamento. Então, o relacionamento já teve outras situações com problemas, inclusive ele responde a uma tentativa de homicídio contra a sogra dele e outros familiares dela. E no dia de hoje ele foi até a residência, raptou ela com as crianças para obrigar que ela viesse a morar, residir com ele. E nisso a mãe não aceitou essa situação, chamou a polícia e nós fomos até lá e conseguimos resolver. Era uma situação de bastante perigo, em função bastante tensa, porque havia 2 crianças, uma de 1 ano e 2 meses e uma de 4 meses na residência, e ele também possui antecedentes por furto, receptação, formação de quadrilha. Há notícias de que ele eventualmente poderia estar armado. E neste feriadão de carnaval, o número de mortes em estradas estaduais caiu 33% em relação ao ano passado. Foram 6 vítimas contra 9 em 2018. O balanço da operação foi divulgado pela Brigada Militar. Esta quarta-feira foram registrados 90 acidentes nas rodovias estaduais do Rio Grande do Sul, uma redução de 18% em comparação com 2018. O número de pessoas feridas também caiu de 111 para 92, 17% a menos do que o ano passado. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, foram realizadas 26.805 abordagens, que resultaram em 109 prisões. Entre os presos, 12 foram por embriaguez e outros 4 eram foragidos da justiça. 2 armas foram apreendidas e 7 abordagens resultaram na apreensão de drogas. Foram recolhidas 261 carteiras de motorista e 209 veículos. A polêmica reforma da Previdência esteve na pauta do Cruzando as Conversas desta quarta-feira. Durante o programa, os debatedores avaliaram como a medida vai impactar na vida dos brasileiros. Confira só um trecho.
A questão é matemática e é bem fácil até de mostrar o porquê. Existem basicamente 2 sistemas de previdência. Nós temos o chamado sistema de capitalização, que é aquele onde cada pessoa tem uma parte do seu salário designado para formar um fundo para o seu próprio resgate num futuro, que é o tipicamente usado pela Previdência Privada aqui no Brasil. E nós temos o sistema de repartição, que é um sistema baseado num pacto geracional, isto é, aqueles que estão na ativa contribuem e mantêm aqueles que estão na inativa, tá? Que são inativos. Ora, em 1960, a gente tinha uma média de 6,3 filhos por mulher. Hoje, a gente está, em 2020, nós vamos chegar a 1,5 filhos. Em 1980, a gente tinha 9,2 ativos para cada inativo. 2040, a previsão é de 2,5 ativos para cada inativo. A conta não tem como fechar. Eu só queria lembrar que a reforma da Previdência tem sido reformada no Brasil várias vezes desde a Constituição de 88. Né? Nós passamos por diversas reformas da Previdência. A gente teve uma grande reforma que foi a Emenda 20, de 1998. Tivemos a Emenda 41, de 2013. Então, a gente está sempre reformando a Previdência. E agora se chegou a um momento de uma nova reforma de Previdência e, como o Camilo falou aí, também essa questão do paradigma da capitalização, que está incluído no texto, né? Claro. Está incluído na proposta que foi. De forma tímida. É que, na verdade, se coloca capitalização, se abre o espaço para capitalização e se deixa para a lei complementar para regular, mas também é feito de forma opcional e acredito que esse início é porque seria muito caro fazer uma migração completa para capitalização. E nós temos um déficit atuarial. E o que ocorre? Nessa discussão sobre se existe ou não o déficit da Previdência, esse famoso rombo. Esse famoso rombo, na verdade, ele existe por quê? Porque ele desaparece se nós incluirmos na receita o CONFINS e a contribuição sobre o lucro líquido, que são, na verdade, receitas de natureza tributária, ou seja, a rigor são receitas que não deveriam ser destinadas à Previdência. Porque se nós destinarmos esses recursos para a Previdência, nós já estamos misturando a Previdência com a assistência. Mas uma assistência às avessas, porque a rigor, o cidadão que está dentro do sistema de Previdência, ele é o cidadão de classe média. Alta, média, baixa, mas ele é cidadão de classe média. E a assistência tem que ser algo a ser prestado em favor dos indigentes, de pessoas desassistidas, pessoas que tenham problemas de saúde mais graves. Então, o que sempre ocorreu entre nós foi essa distorção. E o programa Cruzando as Conversas de hoje vai abordar e debater o impacto das mídias sociais no cenário político do país. 4 especialistas vão avaliar como ações nas redes podem influenciar de forma positiva ou negativa no campo político. A apresentação é do jornalista Ricardo Azeredo e o Cruzando as Conversas começa às 10h30 da noite. Não perca! Agora a gente fala sobre previsão do tempo. Porto Alegre amanheceu com sol entre nuvens, mas calor logo cedinho. A mínima foi de 23 graus. De tarde, a máxima deve passar dos 30 graus, mas com isso também tem previsão de chuva na capital. Na região metropolitana. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, chove a partir da tarde. As temperaturas variam entre 22 e 35 graus. Na Serra, os termômetros não sobem tanto. Caxias do Sul terá máximas de 26 graus, com chuva rápida no decorrer do dia. No sul do estado, sol entre nuvens e chuva no decorrer desta quinta-feira. Em Rio Grande, mínima de 23 graus e máxima de 35. Em Passo Fundo, no norte do estado, também terá chuva rápida e temperaturas variando entre 19 e 25 graus. E em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, a tarde será de sol com algumas nuvens e pode chover rápido. As temperaturas variam entre 22 e 31 graus.
E agora a gente fala sobre segurança pública, porque nesse feriadão de carnaval teve festa na Cidade Baixa, mas teve conflitos entre a Brigada Militar e os frequentadores desse bairro. E por isso a gente convida agora o Tenente-Coronel Luciano Moritz, que é comandante do 9º Batalhão, para explicar um pouquinho o que aconteceu. Boa tarde, comandante. Explica para nós um pouquinho. Foram 3 noites de conflitos, né? Mas o que aconteceu? Terminou o carnaval e depois que começou esses frequentadores da Cidade Baixa a terem um comportamento não adequado, é isso? Isso, boa tarde. Na verdade, dos 4 dias de evento, 2 eram autorizados pela Prefeitura. A primeira noite, então, transcorreu perfeito, exatamente dentro do previsto. 21 horas encerrou o evento. Obviamente que nesse dia ele tomou uma envergadura, mas acabou tendo uma dispersão natural, sem necessidade de uma intervenção mais incisiva. Na outra noite, então, na noite de domingo, a partir das 19 horas, uma grande massa invadiu a República. Não era um evento autorizado pela Prefeitura. E o que se via ali, e diversas reclamações do 190, eram pessoas em marquises, pichações, depredações, pedágios para que os moradores pudessem entrar nas suas residências. Muitos excrementos líquidos e sólidos na porta das residências dos moradores, também muitos acionamentos do 190. E em dado momento, então, nós já mais tarde, perto das 23 horas, meia-noite, nós então solicitamos, através das nossas guarnições, que solicitassem aos frequentadores que se retirassem e dessem liberação da via. E em dado momento foi revidado com uma garrafada e uma pedrada. Então houve a necessidade de fazer uma ação um pouco mais forte, e aí o resto tudo que se viu. Aquelas pessoas que estavam ali frequentando, isso se repetiu também na noite de segunda-feira e na dispersão de terça-feira também. Já com carnaval também, encerrado 21 horas. Então o mesmo público de domingo e segunda estava presente na terça-feira final do evento. Então, o que se observa ali? Que esse público que frequenta, né, não é aquele público boêmio, não é aquele público morador, pensador, formador de opinião, que normalmente é o que frequenta a Cidade Baixa. Um bairro boêmio, tradicional da cidade de Porto Alegre, que há muitos anos tem esse problema de interrupções de via. Quem era esse público, né? É exatamente aquele público que antecedeu aquele triplo homicídio na João Alfredo. Identificado pelos nossos agentes de inteligência, esse público, ele é afeto a fazer tumultos, fazer enfrentamento. As imagens dão conta exatamente de essas pessoas chamando a brigada para um enfrentamento. Aparece uma imagem do container, né? Eles chamando a brigada para o enfrentamento, algo que realmente não é de ações civilizadas, e o que se constata então que realmente é aquele público que frequentava a João Alfredo que hoje está tomando a República. Nós estamos presentes no bairro, não desejamos esse enfrentamento, mas também há de se convir que o direito das pessoas não pode ser cerceado. E também o enfrentamento, a provocação com a brigada, nós vamos sempre responder com diálogo, vamos sempre responder de uma forma branda, harmônica, mas não vamos aceitar, né, os policiais sendo agredidos, porque nesse momento eles estão agredindo o Estado, né? Então a brigada, enquanto representante do Estado, fará a resposta à altura. Bom, e comandante, que ações que a Brigada Militar pode tomar num caso desse? Spray de pimenta? O que pode ser feito para controlar tudo isso? Inicialmente o diálogo. Sempre o diálogo, tentando fazer com que as pessoas compreendam que o seu direito não pode estar acima do direito do próximo. Ali são moradores tradicionais da cidade, que convivem com aquela barulheira, com aquela bagunça, que não é de hoje. Mas nesse final de semana do Carnaval tomou proporções que realmente fogem da normalidade. Então fazendo com que tivéssemos que agir de uma forma muito forte. Respondendo a sua pergunta, eu compreendo que trazer para o diálogo todos os entes responsáveis, né, o município, o Estado, as associações de moradores, para que pudéssemos chegar a um consenso. Hoje já tem um protocolo, um decreto que estabelece o horário de funcionamento dos bares.
ocorre que muitas vezes o comerciante, né, por às vezes questões até de ganância, de não querer fechar o seu estabelecimento, ele vai mantendo e ele mesmo acaba fomentando essa massa que muitas vezes não está nem consumindo no seu comércio. Eles estão consumindo na parte externa, porque esse público não tem condições de estar consumindo, né, e ele acaba comprando de forma unitária ali sua bebida alcoólica e consumindo na parte externa. E isso acaba tornando um grande volume, fazendo com que o desfecho fosse o que teve no final de semana. Lembrando que a Brigada não quer fazer esse enfrentamento. O que a Brigada promoveu foi a dispersão para que pudesse voltar à normalidade, o sossego ao bairro, e asseguro que os moradores ovacionaram a ação da Brigada. Eu estava presente, os moradores dos prédios aplaudiam a ação da corporação, justamente por trazer a normalidade e a paz ao bairro, porque ali são pessoas que trabalham no outro dia. Exatamente. Né, e são obrigados a conviver com aquele... Os moradores, inclusive, pedem o fim do carnaval ali há muito tempo, sim. né? Então, respondendo, o diálogo, trazer todos os entes para uma reunião. Hoje mesmo nós teremos uma pauta no Centro Integrado de Comando e Controle da Prefeitura, para estabelecermos algumas ações, não só para o que aconteceu com o carnaval, mas por estar a vir ainda, que é o St. Patrick's Day, que é um evento também que irá movimentar massa. E lembrando, né, deixando ser muito claro, que nessa mesma data do St. Patrick nós teremos outros 2 grandes eventos na cidade, que é o Grenal e também o São Bódromo, na Zona Norte de Porto Alegre. E que teremos que dar uma atenção especial, mas que humanamente é impossível dar cobertura para esses 3 grandes eventos nessa data. E é para isso que nós queremos trazer tanto os empresários quanto o poder público para o diálogo, para tentar transferir a data ou o local, sob pena de trazer esse mesmo público hoje, essas facções que estão orbitando hoje na Cidade Baixa, para um bairro nobre da cidade, que é o Moinhos de Vento. Então é importante que possamos trazer essas informações e conversar com as pessoas, os empresários, para que evitemos aí o que aconteceu na Cidade Baixa, aquele triplo homicídio. Depois que acontece, a gente fica se lamentando. Há todo um estupor quando ocorre, né? Só que em ato contínuo entramos em conformismo em razão de uma série de fatores. Bom, a Cidade Baixa é um local de festas, né, e vai continuar sendo por muito tempo. O que a Brigada Militar prevê para os próximos dias ou daqui para frente? Sempre teve policiamento, mas agora, a partir desse momento, deve ter mais policiamento ou como é que vão ficar as ações? As ações estão sendo estabelecidas dentro de uma estratégia, principalmente no entorno, na chegada dessas pessoas, porque boa parte dos que estão frequentando ali, né, são os moradores, outros são jovens que vão ali encontrar um espaço para diversão, mas também nesse ambiente camuflado de multidão estão os traficantes, as facções. Tanto é verdade que nós estamos sustentando que o episódio que motivou o triplo homicídio foi justamente guerra entre facções. E nesta última noite nós tivemos, o que motivou então a ação da última noite foi justamente isso aí, uma briga generalizada entre facções, em que motivou então a ação da Brigada para fazer essa dispersão. Quais seriam as orientações para a população, para os moradores, para quem participa dessas festas, para não ficar perto, não participar de tudo isso? Basicamente, seguir as orientações quando a Brigada repassa. Eu mesmo estava presente e orientava as pessoas para não invadirem a calçada, a via, né, a via pública, porque não há como conviver num ambiente onde uns impedem o direito de vir dos outros, por entenderem que têm mais direitos que outros. Basicamente, a gente compreende que o espaço ele é limitado para a quantidade de pessoas que hoje circulam, né, mas ter as noções de civilidade, né, de respeito ao próximo, porque senão realmente fica um ambiente extremamente incompatível de se frequentar. E lembrando que nesse ambiente aí se infiltram então os traficantes. E o que nós estamos falando é tão verdade que as câmeras de segurança flagraram essas ações e os resíduos que ficam ao solo, não só de garrafas, mas também de restos de drogas consumidas por essas pessoas. Bom, ainda vai ter carnaval na Orla aqui em Porto Alegre, né? Vai ter outras festas, como o senhor falou. Então, eu acho que o recado que fica é que a Brigada Militar vai agir caso necessário, né? Como sempre,
tanto no patrulhamento diário, como quando for afrontado o direito do cidadão, a Brigada estará presente para dar a resposta à altura. Perfeito, muito obrigada, comandante Tenente Coronel Luciano Moritz, aqui conosco para explicar tudo o que aconteceu no bairro Cidade Baixa agora no Carnaval. E daqui a pouco a gente já volta, agora a gente vai para o intervalo e a gente volta rapidinho. Fique conosco.
nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento, agora para falar sobre esporte, sobre dupla Grenal. As informações chegam com João Batista Filho. Boa tarde, JV. Tudo bem? Grande abraço para todo mundo e a gente já começa falando sobre Libertadores da América. Finalmente a tão esperada competição para os gaúchos começou e o Inter entrou em campo primeiro. O repórter Pedro Oliveira nos conta como foi o jogo colorado. 1, 2, 3. Marcelo Lomba foi o nome da partida na estreia do Colorado na Libertadores contra o Palestino. Enquanto Pedro Lucas chegava apenas perto de balançar as redes, o arqueiro fazia milagres pelo Colorado. Acho que eu, como atleta, valorizar muito também o nosso time defensivo de jogar, um estilo de jogo diferente. Eu acho que o nosso time se adaptou bem, Lomba, Cuesta, Zeca, Iago e o Moledo ali foram impressionantes. Lomba não conseguiu evitar este gol de Passerini, mas às vezes uma estrela também tem sorte. Desta vez o atacante do time chileno estava impedido. Nós vamos evoluir, trabalhar muitos aspectos. O jogo hoje, fora de casa, ele traz são características peculiares. Esse time tem uma característica de jogo, uma característica difícil para você encaixar, porque eles usam muito o centroavante, usam muito a bola longa. Quando você tenta pressionar alto, pressionar a saída de bola, eles poucas vezes saem trocando passe curto. Se o goleiro do Internacional passou o jogo inteiro salvando o time, Rafael Sobis não precisou de tanto tempo. Já campeão de 2 Libertadores, o atacante entrou aos 20 minutos do segundo tempo e surpreendeu o time chileno nesta cobrança de falta. Fizemos o gol com o Sobis, entrou bem no jogo, bate bem na bola, né? O goleiro ficou esperando um cruzamento, bateu bem direcionado, firme. E o gol é uma consequência, né, cara? Tem tantas vezes que a gente chuta, o goleiro pega ou alguém tira de cabeça, o que resta a nós é seguir tentando. A gente tem que tentar, porque a gente sabe quais são as chances que se tem de fazer um gol em cada circunstância do jogo. 1-0 era um grande placar para um time que estava há 4 anos sem jogar uma Copa Libertadores. Por conta disso, o Colorado prendia a bola lá na frente, mas foi contando mais uma vez com Marcelo Lomba que o Inter saiu vitorioso. O Inter não fez um jogo brilhante, muito antes pelo contrário. Mas Rafael Sobis, que decidiu a partida nesse lance importante, de esperteza, de jogador diferente, que enxerga além do óbvio, o Inter conseguiu a vitória. E o Sobis já tinha dito pra gente, ganha Libertadores quem entende a competição. Champions League são sempre os mesmos gramados, praticamente o mesmo clima, o estádio de futebol tem gente educada na arquibancada, o que não acontece aqui na América do Sul principalmente. É bem diferente. E entendendo, sabendo jogar, o Internacional não fez, repito, um bom jogo, um jogo brilhante, bem antes pelo contrário, muito antes, foi apenas regular, mas venceu. É o líder, até brincava na redação, se acabasse hoje a fase de grupos, o Internacional era o líder, mas também não tem como acabar agora. A gente só está fazendo uma figura para dizer que o Internacional começou bem a competição. Agora são 3 jogos consecutivos em casa, o que será muito positivo para o Inter praticamente encaminhar. Acho que agora, pelo menos mais 2 vitórias, já deixam o Inter como um dos classificados à próxima fase. Para a gente, antes de mudar para o lado gremista, eu quero falar sobre uma atitude bonita. Está aí aparecendo na sua tela a partir de agora um quadro deixado pelo pessoal do vestiário do Internacional. É um quadro normal aqui, onde se passa instruções de futebol, em que o Inter agradece pela hospitalidade do Palestino. Uma atitude que já vinha sendo feita, principalmente pelo Tajeres na Argentina, e recentemente ganhou notoriedade. O Internacional repetiu o gesto. Ah, mas imitou. Bom, paciência, cara. As boas atitudes sempre são imitadas. E um dia todo mundo imitou alguém. Todo mundo faz as mesmas atitudes basicamente desde que o mundo é mundo. E o Internacional fez essa bela atitude, vale o registro aqui, além de limpar todo o vestiário, ainda deixou um recado de agradecimento para o Palestino, porque o futebol é mais ou menos isso. Bom, o clima não foi tão amistoso assim em Rosário, nem pelos argentinos, tampouco pelos gremistas. O Jeromel pisou na bola ontem como não se pisou, olha, não lembro dele ter pisado na bola deste jeito ou ter feito uma atitude tão feia. Mas quem conta o jogo Grêmio e Rosário Central é o repórter Guilherme Paz.
Olha só, o Grêmio jogou bem. Você vai enlouquecer aqui comigo, né? Eu disse que o Inter que ganhou não jogou bem e o Grêmio que empatou jogou bem. Não, o Grêmio jogou bem, jogou uma boa partida. Pecou nessas oportunidades perdidas pelo Everton, e eu não perdoo o Everton não, ele fez um golaço, é verdade, mas ele perdeu um gol que não poderia errar, assim como já tinha perdido contra o River Plate. Tem horas que o atacante ele tem que fazer o gol, daria vitória para o Grêmio naquele momento, e o próprio Felipe Vizeu, que também perdeu gols que não poderia errar. Então o Grêmio fez uma boa partida, Marinho para mim o melhor em campo, gastou a bola, tô gostando demais do Marinho nesta temporada, é insinuante, ele apanhava, pegava a bola e ia para cima, apanhava, pegava a bola e ia para cima. A lamentar apenas o Pedro Jeromel, que também fez essa bobagem, deu uma cotovelada na nuca do jogador do Rosário. Ah, mas teve um pênalti não marcado, não importa, nada justifica o que o Jeromel fez, a lamentar e muito. O lado positivo disso é que o Jeromel tem bom histórico, bom retrospecto, não é um cara do mal, mas agiu muito mal na noite de ontem. Tá certo, Marcele? Tá certo, JB, muito obrigada. E agora a gente vai a um rápido intervalo e já volta, então não saia daí. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e olha só, a Companhia Rio Grandense de Mineração virou alvo da Polícia Civil na manhã de hoje. 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Porto Alegre e também no interior do estado. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas sedes da CRM em Alvorada, Butiá, Charqueadas, Minas do Leão e Porto Alegre. A Polícia Civil investigava fraudes na companhia desde 2017, após uma denúncia de irregularidade na contratação de empresas que transportavam as cinzas a serviço da CRM. Ainda de acordo com a Polícia Civil, 4 prestadoras do serviço estão sendo investigadas pela suspeita de fraude. Pois é, e agora a gente fala sobre saúde da mulher, já que amanhã é o Dia Internacional da Mulher. E a mulher precisa sempre realizar os exames preventivos. E é por isso que a gente conversa agora com a ginecologista Luciana Campos. Muito boa tarde, muito bem-vinda, Luciana. Explica um pouquinho para nós quais são esses exames de prevenção, por que a mulher precisa se cuidar, como se cuidar. Boa tarde, Marcele. Muito obrigada pela oportunidade de apresentar a nossa proposta desse ano. Os exames de prevenção, eles recebem uma ênfase maior do mês da mulher. Então, os exames de prevenção principais, que são extensivos a todas as mulheres, é o exame citopatológico de colo uterino, a partir dos 18 anos, e as mamografias, que são oferecidas também para as pacientes a partir de uma determinada idade. O exame clínico das mamas é realizado, oferecido para todas as pacientes que procurarem a unidade básica de saúde para fazer a avaliação ginecológica. Pois é, a programação da Secretaria Municipal de Saúde é intensa agora, né, nesse mês. O que as mulheres vão poder ver? O que a Secretaria está oferecendo nesse mês? Na busca de qualificar as comemorações desse ano, nós vamos oferecer, além dos exames que podem ser buscados nas unidades básicas de saúde, nós teremos atividades em 30 locais diferentes que a população pode consultar no site da Prefeitura. Eles são oferecidos para a população e nessas oficinas nós vamos oferecer algumas atividades que vão falar de autoestima, prevenção de comportamentos abusivos, hábitos de saúde em geral e informações específicas a respeito da saúde da mulher, principalmente em relação a hábitos saudáveis, prática da atividade física, a evitação do consumo do cigarro e o tratamento do tabagismo para aquelas pessoas que já fazem uso do cigarro e a moderação no consumo do álcool. A gente sabe que o tabagismo, o tabaco é o principal cofator no desenvolvimento do câncer do colo uterino. E é por isso que é tão importante que essa informação chegue para todas as mulheres. E a gente sabe também que o consumo diário de álcool, principalmente se for feito sem moderação, é um dos fatores que hoje em dia vem sendo implicado no aumento das taxas de câncer de mama nos países industrializados e em países como o nosso. Bom, e tem um estudo que aponta que 20% das mulheres brasileiras, elas não costumam ir ao ginecologista, né? Por que isso? Explica a importância de ir, pelo menos anualmente, na ginecologista.
A grande importância de se fazer uma consulta, uma avaliação ginecológica na unidade básica de saúde ou pelo colega profissional da saúde que lá estiver e tenha a formação necessária para fazê-lo, é a oportunidade para que essa mulher possa receber essas informações de orientação e tenha também acesso aos exames adequados para a faixa etária. Existe algo que é muito conhecido já com o estudo das populações na Europa e de países que, de certa forma, têm uma realidade parecida com a nossa, como Portugal. A gente sabe que quando o poder público oferece os exames e as pessoas têm acesso a essa informação, nós vamos mais longe. A gente vai mais adiante, a gente caminha muito mais na busca de uma qualidade de vida melhor e uma saúde melhor, que é o que todos nós queremos. Pois é, oferece os exames de forma gratuita e oferece também o tratamento de forma gratuita. Sim, isso é oferecido. Existem sistemas de regulação que funcionam bem no nosso estado e que disponibilizam o tratamento para essas pacientes também. Bom, e nesse mês a gente fala muito de saúde da mulher, mas tem que se cuidar durante o ano inteiro, né? Quais são as principais dicas aí para as mulheres? A gente sabe hoje, na verdade, a gente para pouco para pensar nisso, mas a saúde que a gente vai ter daqui 10 anos, ela é uma soma dos fatores de risco que a família da gente apresenta, e esses não são modificáveis, e também hábitos de vida que a gente escolhe, como, por exemplo, o álcool, o abuso do álcool, como o consumo do cigarro, como a alimentação desequilibrada, o ganho de peso, que influenciam nos nossos fatores de risco, como, por exemplo, o câncer de mama, que talvez seja o câncer que mais assusta as mulheres, pelo temor de alguma eventual mutilação. É realmente um câncer aterrorizador para todas nós. Mas há mulheres que têm uma genética na qual a probabilidade de ter o câncer de mama é maior. Sim, talvez a pessoa mais famosa que fala sobre isso seja a Angelina Jolie, a atriz americana, que tem um risco alto e já submeteu algumas cirurgias. Mas todas as mulheres podem fazer alguma coisa para manter esse tipo de tumor longe da gente, que é o controle do peso. E caso a mulher faça uso de álcool todos os dias, o que não seria o ideal, E agora a gente termina o Rio Grande em Movimento desta quinta-feira. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.